Geralmente quando perguntam quem eu não sei responder a essa pergunta. Acho que é um pouco complexa, porque eu nunca sei se digo, por exemplo, que sou humana de ser de irmãos, sou a pessoa que gosta de desenhar, gosta de fotografar, gosta de aprender, ou... Mas eu acho que eu simplesmente sou a Inês. Acho que nenhuma palavra me descreve melhor que o meu próprio nome. Eu rio, tenho um sorriso bem particular, então rio alto. Eu sou a Inês, a pessoa que gosta de rir, a pessoa que gosta de cantar sem saber cantar, dançar sem saber dançar. Eu monto umas coreografias interessantíssimas, bem literais. Eu acho que eu sou isso. Eu sou a pessoa que conta piadas em momentos inoportunos, piadas sobre ser cabeluda, sendo careca. Ou sobre ser careca com cabelo. É uma coisa muito louca. Eu acho que. É. Essa é a Inês. Esse momento todo é um pouco surreal, eu diria. Porque eu lembro-me que quando era pequena, eu nem sempre fui essa pessoa que eu sou hoje, né? Acho que o que eu sou hoje é uma construção de tudo que eu fui. E eu não gostava de estudar, devo dizer. Até hoje não gosto. Mas quando eu falo isso parece um pouco hipócrita. Mas eu não gostava de estudar. Eu era uma criança muito proativa, mas muito mais para coisas criativas. Tipo, eu costurava roupas para boneca, eu fazia coisas assim, tipo bolo de areia, essas coisas, né, que as crianças geralmente fazem. Mas eu gostava muito de fazer isso. Mas estudar não era uma coisa que eu fazia, né, muito. Mas quando eu comecei a sofrer bullying, isso foi mesmo na primária, chegou um momento que eu disse que eu posso ser feia, mas eu não vou ser burra. Acho que isso é um ponto de partida para muita coisa que aconteceu depois. Essa frase foi uma frase muito, mas muito sincera. Só que um pouco verdadeira, né? Porque hoje eu acho que eu sou bonita, muito inteligente. Mas eu vou dizer o quê? Que o bullying fez com que eu pensasse que eu precisava acrescentar algum valor em mim. E quando você pensa que você precisa acrescentar algum valor em ti, e nesse caso eu achava que a única coisa que eu podia controlar era o quanto eu sabia ou o que eu sabia, eu decidi começar a estudar muito, muito. Só que encontrei aí algo que eu gostava de fazer, que era aprender coisas aleatórias sobre assuntos aleatórios. Então, eu posso dizer que tudo que aconteceu lá atrás contribuiu para que hoje eu fosse quem eu sou. Se posso dizer dessa forma, né? Como se eu fosse alguma coisa para além de mim, mas, yeah. Eu nasci em 1997, no BIE. Só que os meus pais eram muito jovens e por isso, por causa da guerra também, até onde eu sei, saíram do BIE para Luanda. Mas eu não cresci com os meus pais, eu cresci com os meus avós. Há quem diga que quem cresce com os avós é muito mimoso. Há quem diga, eu devo discordar veementemente disso. Assim, eu cresci com os meus avós. E todas as bases que eu tenho sobre escola principalmente, né? Foram dadas pelos meus avós. Uma coisa que o meu avô dizia sempre é que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar. Uma amiga minha disse, o Alzheimer ao ouvir isso. Mas eu concordo com o meu avô. E existem pequenos princípios que moldaram a minha vida futura, que foram dados lá na infância. E eu devo dizer pelos meus avós. Então, é isso. Nasci no Bié, sou sulana, adoro mofuns com... É que é aquele sumate, né? Com peixe seco, por favor. E... Yeah. Eu saí do Bié muito pequena. Muito pequena. Eu nem tinha lembranças claras do Bié. As únicas lembranças que eu tinha do Bié foram criadas porque depois eu fui para o Bié várias vezes, né? Outras vezes visitar os meus familiares lá. E aí eu via, sei lá, como é que era o Bié, como é que era, enfim. Então eu não precisei me adaptar a Luanda porque é como se Luanda fosse a minha primeira casa. Apesar de eu ter nascido no Bié, eu não fiquei lá muito tempo. Fiquei tipo, acho que um ano, um pouco menos que isso. Então todo o resto do tempo que eu fiquei no Bié foi porque eu fui visitar. Eu costumo dizer, as crianças são apocalípticas. Uma das regras da minha
A avó era meter sempre em escolas religiosas, tipo escolas que tinham alguma ligação com alguma igreja, porque eram as melhores segundo ela. Eu estudei em escolas públicas na maior parte do tempo, mas não é como se fossem públicas, né? Porque são sempre associadas a uma igreja, então acabam por ser particulares, mas mais baratas. Então lembro-me que a primeira escola que eu estudei foi uma escola ADP, Assembleia de Deus Pentecostal, literalmente. E, epá, yeah, foi bom. Eu acho que os meus professores da primária foram muito bons. Mas tenho uma coisa para contar. Esqueci essa parte. Isso é muito importante. Quando eu era muito pequena, a minha avó era professora. Então, a minha avó dava explicações em casa, tipo, em crianças. E eu tinha, tipo, 3 anos. E eu ficava lá com as crianças a aprender, né? Aprender. E a ensinar as minhas bonecas, porque eu imitava a minha avó. Fato é que eu entendia e me irritava o facto, desculpa estar a falar isso, estou a ser sincera, mas eu lembro que me irritava o facto dela repetir a mesma coisa toda hora, porque eu já entendia, ficava tipo, e aí eu ia brincar. Isso é importante, porque isso diz muito sobre quem eu sou. Outro facto também muito interessante sobre mim é que eu comecei a andar aos 8 meses. Eu andava e comia sozinha. A minha mãe disse que eu era tão pequena que quando andava parecia que eu ia cair, que não tinha estrutura para andar. Mas eu andava e não queria que ninguém me pegasse, não queria que ninguém me desse comer porque sei andar sozinha. Isso também diz muito sobre mim. Mas já, então eu sempre tive essa facilidade de aprender. Quando eu entrei na escola, na primeira classe, era para começar na iniciação, mas a minha professora, depois de uma semana, falou com a minha mãe e disse que eu sabia muitas coisas que dava na iniciação e estava a perder o tempo ali. Então eu fui para a primeira classe. Aí a professora disse que eu sabia muita coisa para a primeira classe. Porque eu realmente tinha essas bases. Eu realmente aprendia quando a minha avó explicava. Então eu fiz a primeira classe. Fui para a segunda classe. A minha professora da segunda disse que não era para fazer a segunda classe. Mas a minha mãe disse que não, que as pessoas estavam a exagerar. Porque eu tinha bases, mas a minha mãe é um pouco... Mãe, talvez eu fosse super dotada, a mãe não sabia. Não. Tô só a brincar, mas nunca se sabe, né? Tá brincando. Nunca saberemos. Yeah. E as notas? Já tiramos 20 naquela? É uma boa pergunta. Sim. Sim. A partir do momento que eu decidi que eu seria inteligente, como se ser inteligente fosse... Acho que é, no fundo, né? Mas a partir do momento que eu decidi que eu seria uma boa aluna, eu comecei a... Desde muito cedo, eu aprendi a aprender. E depois tinha uma facilidade. Eu vim de uma família de docentes. Então, eu estava dentro daquele mundo. A minha mãe, ela viajava, mas eu tinha tipo esse contato, né? Quando ela vinha, ela me explicava, olha Inês, é assim que se estuda, você aponta desse jeito, você foca nisso quando estiveres a fazer uma apresentação, você fala assim, fala devagar, foca... Tipo, tem coisas que me ensinaram que eu achava que todo mundo tinha aprendido, mas não. Então, devo dizer que isso é um ponto de privilégio, né? É um privilégio, mas... Esqueci. Você já tirava 20. Mas, incrivelmente, não tirava 20... Essa coisa das notas não era algo que era o meu foco no princípio. Eu acho que passou a ser quando eu comecei a buscar a aprovação de certas pessoas da minha família. E aí eu senti a necessidade de mostrar que eu sou uma boa aluna, porque isso me fazia sentir amada. Vem de um lugar não muito bom. Essa necessidade de ter notas altas, de ser sempre a melhor, de estar sempre no topo, veio de um lugar não muito bom. Eu estive sempre, muitas vezes no topo, né? Lembro-me que na 7ª classe fui a melhor aluna da escola, na disciplina de matemática, porque a minha média foi 20. Na 8ª, a minha média foi 20. Na 9ª, a minha média foi 20. De matemática, de química. Então, né, tenho muitos 20 na minha vida estudantil. Mas eu só percebi que essa busca de estar sempre no topo veio de um lugar mau quando eu entrei na universidade. Porque aí eu comecei a fazer terapia. Façam terapia. Eu comecei a fazer terapia e eu percebia que essa cobrança excessiva, essa necessidade de estar sempre lá, tipo, tenho que ir, vinha de um lugar mau. E foi uma nova etapa, foi um momento de redescobertas, foi um momento, foi um divisor de águas.
Eu comecei a universidade na Universidade Metropolitana de Angola, fiz 1 ano e meio lá. No entanto, eu ganhei uma bolsa de estudos e vim para Portugal. Nessa fase, eu podia escolher diferentes cursos. Em Angola eu fazia arquitetura já, mas não porque eu queria fazer algo mais relacionado à criatividade, fotografia, talvez. Alguma coisa nesse sentido, design, design de ilustrações. Eu queria fazer algo assim, mas fala para os teus pais angolanos que tu queres fazer design ou moda ou qualquer coisa desse. Não queria fazer moda, mas qualquer coisa tipo desenho. Vai ficar pobre, não tem emprego. E eu ouvi tudo isso. E eu me senti pressionada a fazer arquitetura, devo dizer. Então vim para cá e fiz arquitetura. Continuei o curso de arquitetura, mas não continuei porque eu comecei cá. E prontos, depois de 2 anos em Angola, eu vim para cá e comecei a fazer o primeiro ano. Eu não vi isso como um atraso ou como, vou fazer novamente, sei lá. Eu só me joguei e fui. Até aí eu tinha bolsa, então conseguia pagar os estudos e tudo mais. A escola foi bem simples, porque eu ouvia muito que em Portugal, aqui em Angola o estudo é bem leve. Lá fora, você vindo com o ensino da Angola, você não vai se adaptar, você não sei o que, você não sei o que. Então eu vim pensando que eu estaria numa sala onde eu seria nível tipo inferior, tipo 5 níveis abaixo do solo. Eu vim com a certeza de que eu não conseguiria. E talvez isso é que me fez não lutar tanto para conseguir a equivalência do primeiro ano. Porque eu pensei, não, eu vou recomeçar que é para conseguir pegar o ritmo. Mas eu fiquei tipo, sério? Angola é muito, muito, muito mais pesado. Eu devo dizer que eu estudei na Universidade Metropolitana e eu estudei na Universidade Lusófona. Então estou a fazer essa comparação dessas duas especificamente. Mas o que eu dei em Angola no primeiro ano não se compara com o que eu dei aqui no primeiro ano. Porque o primeiro ano lá foi pesado, nós fazíamos projetos pesados, enormes, mas aqui era tudo muito mais simples nesse sentido. Depois, nos outros anos, já não foi tão simples, né? Mas essa sensação de que eu não era capaz desapareceu logo, porque eu percebi que era assim. O primeiro desafio foi a distância. Eu não sou uma pessoa muito apegada, ou talvez me tornei uma pessoa não muito apegada para não ter que sentir isso, porque eu sou boa em criar armaduras. Então eu vim aqui focada no que era para fazer, no que era para ser feito e eu fiz. No entanto, depois de alguns anos, eu comecei a sentir o peso de estar sozinha. Principalmente porque eu tive muitas dificuldades em interagir, é isso, tipo criar laços com a turma, com os colegas. E depois aqui as pessoas são diferentes, é uma cultura diferente. Lá em Angola, a tua escola, os teus colegas passam a ser a tua família. Tipo, você tem sempre um ou dois que vão lá. Aqui eu não tinha isso. Eu sentia que eu estava mais por mim. Então isso foi um desafio bem, bem interessante. Não digo que foi algo que eu chorava nas noites porque estava sozinha, não. Mas isso era algo que eu pensava muito. O segundo desafio é o preço. Meu Deus, o curso da arquitetura é caro. É muito caro. Você tem que pagar propina, que são 350 euros por mês, só na licenciatura. No primeiro ano são 350, depois vai subindo. Você tem que pagar os livros que são necessários e são livros de consulta. O Neofer custa 100 euros, quase. Você tem que pagar, e o Neofer é um livro que todo estudante tem que ter. Você tem que pagar as impressões, que são 15 euros. Eu estou aqui a falar preços porque é caro. É muita coisa para pagar. Os materiais, os pincéis, os não sei o quê. E depois os professores esquecem que você é uma pessoa mortal, tá vendo? E aí, tu tens que pagar coisas. É muita coisa e é caro. É um curso caro, assim, caro. Então isso foi um desafio enorme, porque é uma gestão difícil. Quando eu vim para cá, o câmbio estava tipo a 40 mil, 30 mil. Já não era bom. Mas 40, comparando com hoje, meu Deus, volta para 40. E só subiu. O câmbio do nosso país não ajudou. E isso só deixou tudo mais caro. Isso foi um desafio enorme, porque os meus pais não têm condições XPTO. Eu vim aqui com uma bolsa de estudo que eu perdi depois. Eu perdi depois a bolsa. E eu tentei renovar e eu não consegui. Aí, tudo isso, depois fiquei sem a casa onde eu estava. E aí eu tive que mudar de casa. Foi tudo muito... foi tudo muito, assim, uma coisa em cima da outra. Eu não conseguia gerir a ansiedade. Eu estou a falar estes desafios assim de forma muito... não como se todos eles acontecessem ao mesmo tempo, mas foram surgindo
né, ao decorrer do caminho. Crises de ansiedade, principalmente nos 2 últimos anos do mestrado, né? Nos últimos anos, nos anos do mestrado, eu tive muitas crises de ansiedade, porque eu já não conseguia lidar, era muita pressão. Enfim, então foram vários. Eu não sei, não vou ficar aqui a falar de todos eles, porque senão eu vou chorar e quando eu choro fico tipo um sapo. Eu vim cá em 2017, acho que é 2017. Sim, 2017, meu Deus, é tanto tempo. Eu vim cá em 2017. E de lá pra cá, não pra cá, mas até 2019, eu comecei a juntar dinheiro. Eu juntava tipo 10 euros, 20, 30. Eu queria fazer uma viagem pela Europa toda. Dava? Não, era muito ambicioso, principalmente com os custos da universidade que eu tinha. Mas consegui juntar dinheiro para conhecer pelo menos 2 países. Porque viajar aqui era muito barato, coisa que eu descobri que não é tão barato assim, mas é barato. Então eu consegui. Eu e a minha prima fomos para a Itália. Eu sempre quis conhecer Paris, pessoal, eu sempre quis conhecer Paris. Eu ficava tipo, não, quando era criança, devo fazer um adendo aqui. Eu sempre fui muito racional. Isso é importante porque a racionalidade me impedia de criar sonhos que iam além daquilo que pode acontecer. Claro que criança eu não pensava nisso tudo, né? Mas agora eu sei que é isso. Então, quando eu sonhava, eu pensava, não. Quando eu tiver 54 anos, eu vou para a França. Porque aí eu já vou trabalhar, já vou ter dinheiro. E aí eu vou para a França. Vou conhecer a Torre Eiffel e vou conhecer também aquela Ponte dos Cadeados. Mas eu só falava isso porque eu assistia a Madeleine. E Madeleine é onde? Em França, Paris. Eu juntei dinheiro e lá aos meus 19 anos, eu fui para Paris. É horrível, não gostei tanto. Não gostei tanto, eu fiquei tipo, é isso! Tipo, fiquei decepcionada porque o ambiente em si era tipo Portugal com uma Torre Eiffel. Tipo, não era tudo aquilo que eu idealizava, mas ver coisas que eu sonhei, tipo, que iam acontecer daqui a tempos, acontecer, a se materializar tão cedo. Eu comecei tipo, meu Deus, acho que Deus tem outros planos para mim. Acho que Deus tem outros planos para mim. Eu conheci a França, conheci Suíça por engano, era só para ser 2 países, mas aí fui para a Suíça por engano, amei. Quando eu fui para a Suíça, era para ir para Genova, Itália, e compramos um bilhete para Geneve, Suíça, sem querer. Eu nem sabia que a capital da Suíça era Geneve, devo estudar mais geografia, né? Mas quando eu fui para lá, eu conheci um lugar completamente diferente, as casas eram diferentes, a arquitetura, não sei o que, eu fiquei tipo, uau, isso é muito bom, eu gostei disso. Então essa é uma memória muito boa. São coisas que eu vivi aqui que foram boas. Foi aí que eu aprendi que tudo bem nos perdemos às vezes. É só isso mesmo. Para quem não vai aqui, eu devo dizer que eu fiz o curso de design de interiores, fiz o curso de garden design, fiz um curso de oratória, eu fiz muitos cursos, fiz cursos de planimetria e arquitetura, fiz curso de desenho digital, de automaquiagem, de imagem, consultoria de imagem, não uma consultoria, eu fiz um curso para ser consultora de imagem. Fiz um curso de visagismo, fiz um curso de fotografia, não só vários cursos de fotografia. Estou aqui a pensar mais no que eu sou, nos cursos que eu fiz. Fiz um curso de carpintaria, tipo básica, mas sim, porque eu queria começar a mexer com máquinas de carpintaria. Então estudei carpintaria, marcenaria, para ser mais exata, de autorretratos, termos fotográficos. Fiz um curso de desenho a lápis, desenhos realistas a lápis. Desenhos realistas de lápis de cor. E tudo isso durante esses 5 anos. Eu nunca me vi como arquiteta. Todos esses cursos que eu fiz são coisas que eu aprendo muito intuitivamente, devo dizer. Então, eu sempre aprendi de forma muito intuitiva. Eu olho e aprendo. Mas a arquitetura exigia um esforço acrescido. Então, eu não me via como arquiteta só pelo esforço acrescido que eu fazia, que não era pouco, né? E como é que eu consegui fazer esses cursos? Não sei. Eu não sei, não faço a menor ideia. Porque no fundo eu só fazia eles porque eu queria ter um plano B. Depois eu percebi, não, um plano B talvez não funcionava, vou fazer um plano C. Que tal um plano D? Então eu pensei, não, se eu não for arquiteta, eu tenho que ser maquiadora. Então eu vou saber maquiar e sei. Não vou ser maquiadora talvez, mas sei maquiar. Vou ser fotógrafa e sei. Eu gosto de fotografar, não sei se serei fotógrafa.
sempre fui um mar de possibilidades. Isso é o que eu sempre soube. E durante muito tempo me apavorava. Eu lembro-me de ter conversado com o Gelilson, meu namorado, e eu ter dito, olha, eu não sei o que fazer, porque ele sempre sabia, ele sempre soube o que ia fazer, uma linha reta, e eu era tipo um pá, 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 pá. Eu não sabia o que fazer. E eu fui lá e falei, olha, eu não sei, meu futuro está muito incerto, onde é que eu vou aplicar? Como é que vai ser o meu CV? E ele me disse, talvez podes fazer tudo, mas uma coisa de cada vez. E pá, isso pra mim foi tipo, eu posso fazer tudo, mas uma coisa de cada vez. E aí, sei lá, eu sou isso, né? Eu sou esse mar de possibilidades, eu abracei esse mar de possibilidades. Eu fiz um curso de edição de vídeos pro YouTube, quando eu decidi criar um canal no YouTube. Um curso de tipo, filmmaker básico, que é pra conseguir entender, porque eu não gosto de fazer coisas medianas. Então, eu tendo sempre a aprender muito sobre uma coisa, só para fazer bem feita. Talvez é só para fazer aquilo, naquele momento. Mas o conhecimento fica, porque é a única coisa que não nos pode roubar. Então, eu sou cristã e eu acredito em como Deus tecer, né, a nossa vida, em como escreve certo em linhas certas, não tem aqui linha torta nenhuma. Então, os 2 anos que eu fiz em Angola foram cruciais para mim, para essa base, porque os meus colegas, os meus amigos, não eram os que estavam aqui, mas os que estavam em Angola. Então, era tipo, pessoal, eu não sei fazer isso, me expliquem. Porque foram 2 anos, e em 2 anos eu construí relações que eu fiquei aqui 6 anos, 7 anos, e eu não construí. E não foi por não querer. Então, os meus amigos da Angola, os meus colegas, as minhas colegas, a forma como elas vibraram comigo, a forma como elas me empurraram, me impulsionaram. Inês, não desiste, só mais um pouco, só mais um dia de luta. Tava a demorar esse dia, demorou, mas fogos. Às vezes, eu duvidei de mim. Eu fiz maquiagem e não posso chorar. Muitas vezes eu duvidei de mim, mas eu tava rodeada de pessoas que diziam, Inês, elas riam, isso me irritava, porque eu ficava tipo, vocês não estão a ver o que eu estou a ver, vocês não estão a sentir o que eu estou a sentir, eu não vou conseguir. Não vou acabar isso, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Mas eles estavam tipo lá, não, né, você é isso, você é aquilo. E todas as coisas que eles falavam de mim, eu não concordava. Todas as circunstâncias mostravam o contrário. Uma coisa que eu aprendi vindo aqui, por exemplo, é que eu sou negra. Isso nunca foi um assunto. Isso nunca foi um assunto. Eu era uma pessoa. Sou uma pessoa. Mas eu comecei a perceber o peso. Logo que eu cheguei cá, eu percebi o peso que isso era. Não como se isso fosse um peso, tipo, vou morrer, não. Mas como isso importava, afinal. Então eu comecei a pensar sobre coisas que eu nunca pensei antes. Nunca tinha parado para minha cabeça, mas a minha consciência em relação ao fato de eu ser negra, em relação ao fato de eu ser angolana, em relação a eu nascer no Bié, tipo, tudo isso começou a pesar. Eu mudei como pessoa. Eu ter vindo para cá me mudou como pessoa. E mudou muito do que aconteceu depois. Quando eu estava em Angola, quando eu comecei a tratar os documentos para vir para cá, uma das coisas que eu mais ouvi é, você vai sofrer um boi de racismo. Tipo, eu país racista. Então eu fui pesquisar um de vídeos de como lidar com o racismo, né? Porque eu sei essa pessoa, eu não gosto de ir num sítio desarmada, veste armadura, vai, coraça da justiça. Então, como é que é viver num país racista, não sei o que, não sei o que. E eu tinha consciência na minha cabeça de alguém que nunca precisou parar para pensar que era negra. Vou chegar no aeroporto, logo que eu sair sei lá, do avião, vão me atirar uma banana e vão falar seu macaco. Era isso que eu esperava. Só que eu descobri que o racismo é muito mais sofisticado. É sutil. É sutil. É tão sutil que às vezes demora 2 dias para você perceber que alguém foi racista contigo. Eu lembro que uma vez que eu tava com a minha maquete, a arquitetura é grande, eu tava no comboio. E aí, eu tava com a maquete e o comboio tava cheio e eu não importo, mas a maquete importa. Vidas das maquetes importam. E eu peguei a maquete e eu tava tipo, não. E aí uma senhora entrou no comboio e eu virei que é pra ela não encostar na maquete, porque as árvores iam cair. E ela, tipo, nós nos encostamos e ela me empurrou e me afastou e começou a se limpar. Ui, na minha cabeça eu só precisava salvar aquela maquete. E ela começou a reclamar. Começou a dizer tipo,
depois veio cá pro país e não sei o quê, e sujou isso tudo e não sei o quê. Assim, eu não processei isso no momento. Eu fui pra escola, fui pra casa, depois de apresentar o trabalho, sentei no sofá, comecei a assistir, acho que era Ladybug. Não sei o que eu estava assistindo, uma coisa completamente aleatória. E do nada comecei a pensar na senhora, que começou a no que a senhora começou a falar. Eu fiquei tipo, essa senhora foi racista? Essa senhora foi racista? Fogos. Tá bom. Eu precisei não lidar com isso. Eu precisei me separar disso. Cada comentário do tens o cabelo tão lindo, como é que lavas? Eu ficava tipo, com shampoo. Mas, assim, são comentários que são sutis. E às vezes parecem inofensivos. Parecem inofensivos, mas não são. E com o tempo passando, você começa a perceber que existe algo aqui que não vem de um lugar bom. Existe algo aqui que não vem de um lugar bom. E isso incentivou muito a escolha do meu tema, por incrível que pareça. Eu lembro-me que no primeiro ano eu fiz um trabalho que tinha muitas linhas horizontais e verticais e tudo mais, e tudo mais. E aí, os meus professores falaram constantemente que você lá em África tem aqueles panos com linhas horizontais e verticais, dá para perceber a tua a influência do teu projeto, né? Tipo, a influência do teu histórico, né? Da tua proveniência, né? Da tua origem, acho que é melhor colocar assim, a influência da tua origem nesse projeto. Mas eu ficava tipo, não, eu só meti linhas de formas aleatórias. Só que eu percebi que não precisava ser. Eu podia simplesmente ficar chateada com isso ou ressignificar. Eu decidi ressignificar. Então eu comecei a perceber que não, eu vim de um lugar. Querendo ou não, eu não tenho como me desassociar disso. Assim sendo, eu vou passar a trazer muito de mim e do meu lugar para cá. Isso é algo que eu decidi. E isso foi o que me motivou a escolher o tema que eu escolhi para o fim do curso. Mas, às vezes, era só, sei lá, houve uma vez que eu fiz um trabalho em que eu tinha era para desenhar Lisboa e pintei com café, porque eu gosto de pintar com café. E ficou um desenho assim meio sépia, né? Tons de castanho. E o meu professor disse que parece o deserto do Saara. Eu fiquei tipo, não, professor, não era para parecer o deserto do Saara. Mas era, eu ria, mas era tipo... Não era para parecer o deserto do Saara. Era só um desenho que eu pintei com café. E vários colegas pintaram com café. Mas nenhum outro parecia o deserto do Saara. E... enfim, eu abracei isso e eu disse, não, eu vou... já que tudo que eu faço parece isso, eu vou fazer algo que pareça realmente isso. E vou fazer bem. Bem, os meus pais não têm condições de me manter cá. Ninguém na minha família tem condições de me manter cá, até porque todos têm as suas responsabilidades, né? Mas não é como se eu viesse de uma família que tem 1.000 euros, que é mais ou menos o que é necessário para me manter cá. Então, atualmente estamos a falar de mais de 1 milhão de kwanzas. Então, a bolsa, para mim, foi o que me trouxe cá, né? Tipo, não foi a bolsa, foi Deus, mas Deus é que falei com a bolsa, não é? Yeah. A bolsa foi crucial, porque sem a bolsa eu não conseguiria sequer vir. Tanto que eu estava estudando lá em Angola, porque era tipo, se não aparecer bolsa, eu vou ficar aqui. Se aparecer, eu vou. Então, graças a Deus, a bolsa terminou no último ano do mestrado, tipo, um pouco antes do último ano. Mas todo o dinheiro que eu tinha guardado, tudo, eu investi nos cursos de especialização e até na própria propina. E depois fiquei sem dinheiro para mais nada. Então foi muito difícil, porque às vezes eu ficava tipo sem comida em casa, mas eu não falava para os meus pais que estou sem comida, porque eles não tinham dinheiro para mandar comida. Eu lembro-me de ter falado e eu ter dito tipo, por favor pessoal, se conseguirem juntar comida na igreja e mandar para mim, eu agradecia. Mas até eu conseguir falar isso demorou um tempo, porque eu ficava tipo, não vou incomodar. E a minha comida começou a ser massa com atum, ou massa com asinhas de frango, né? Porque era mais barato. Essas duas coisas eram mais baratas, então. Mas não é porque... tipo, eu sei que se eu pedisse para os meus pais, para os meus tios, eu conseguiria, mas eu sentia que era muito difícil estar a pedir e estar a... Então, eu não queria incomodar. Até que eu percebi que não vai dar para continuar assim, né? Então, tinha mesmo que incomodar. Mas foi difícil essa cena, essa coisa
não vou pedir dinheiro. Depois tinha a cena da luz, da água, eu ficava tipo, não, então não vou ligar nenhuma lâmpada, eu ficar no escuro para não gastar luz, sabe? Tipo, são coisas que talvez nem faziam tanto sentido racionalmente, mas que eu pensava e fazia, que é para tentar diminuir os gastos o máximo possível, porque eu sentia o peso de gastar muito, né? Porque com a bolsa eu conseguia me manter cá confortavelmente, né? Então eu conseguia comprar comida, tipo, conseguia até ter uma poupança de 20 euros, 30, 40, 50 euros talvez. Com a bolsa eu conseguia me manter cá confortavelmente. Mas quando eu perdi, e ao longo desse tempo que eu tive a bolsa, né, eu fui juntando dinheiro, mas depois desse dinheiro também tive que utilizar para as contas essenciais, porque eu sabia que eu não teria dinheiro depois. Enfim, pessoal, foi uma drena. Perder a bolsa foi uma coisa que mexeu completamente a estrutura, né? Mas foi parte do processo. Por incrível que pareça, eu só tenho a agradecer. Por incrível que pareça, eu só tenho a agradecer. Porque, fogos, eu olho para trás. Não precisei ir muito longe, para 7 anos atrás. E eu penso, eu nunca imaginaria viver tudo que eu vivi depois. Eu entendo que tudo aconteceu por uma razão. Tipo, é muito interessante que os órgãos que distribuem bolsas saibam que nem todos que vêm aqui vêm brincar. Nem todos que vão para a universidade vão. Existem pessoas que estão comprometidas com o estudo. Eu era uma dessas pessoas. Mas eu conheço várias outras pessoas que estão realmente comprometidas. E eu conheço também pessoas que não estão nada comprometidas. Mas é preciso arranjar meios de descobrir quem são quem. Porque não dá para largar as mãos de alguém depois de se comprometer a ir até o fim, né? Se você vai ajudar alguém, ajuda do começo ao fim. Não deixa pela metade. Eu agradeço muito e sou muito grata a todos que me apoiaram. Tipo, eu olho para trás e eu vejo que os meus tios, eu podia citar nomes, mas não vou citar só para não expor. Os meus pais, o Gelilson eu posso citar porque é o Gelilson. Os meus amigos, começando a dar minhas coboiadas, né? Eles todos contribuíram muito, mas muito, para que eu chegasse até aqui. Então, é uma construção. É preciso uma aldeia para criar um bebê. Wakanda. Bem, eu tenho algumas dicas, obviamente, claro que eu tenho dicas. Para quem veio cá, sei lá, e quem está a viver de bolsa de estudo. A primeira dica é: nunca empresta o teu dinheiro. Não empresta. A pessoa que está me entrevistando está a rir. Isso é muito sério. Não empreste o teu dinheiro. Não empreste o teu dinheiro. Não empresta. Essa é a primeira dica. Principalmente para alguém que está nas mesmas condições que tudo. Tipo, não confia. Não empresta. Isso é importante. Não emprestar dinheiro. Dica número 2. Poupa. Tenha uma poupança. Se não fosse a minha poupança, eu nem sequer conseguiria fazer os cursos de especialização. Então, poupa. Economize. Dica número 3. Não vive de ilusão. Para de ir no Dox. É Dox, né? É que é no Dox. Não vai nas discotecas. Não vai no GNC 4. Não vai lá. Economiza. Eu olho para trás. Eu olho para mim quando cheguei. Eu me lembro de conviver com pessoas que ficavam tipo, não, Inês, vamos não sei o que. Foco. O foco muitas das vezes implica, essa é uma dica também, o foco muitas vezes implica você não ter regalias que você teria normalmente. Sair com os amigos, pagar a comida de todos. Ou só pagar a tua comida quando você pode comprar comida e com certeza o dinheiro de 3 almoços dá para fazer a compra do mês. Fica consciente. Tudo bem que eu sou um pouco demais, né? Consciente um pouco demais. Porque durante esses 5 anos eu não saía. Eu não saía. Era raro. Os momentos que eu saía eram raros. E eu tinha sempre isso tipo, não, vou sair só hoje. Mas é o tempo de ir, é o tempo de voltar, é o tempo de ficar lá, é o tempo que eu podia estar fazendo um trabalho. Eu foquei. Eu foco, sim. Então foca no que você veio fazer. Eu sei que eu pensei assim, tipo, estou a focar tanto que não vou... Tipo, eu podia conhecer vários sítios, podia viajar, podia não sei o que. Isso é uma coisa que eu me arrependo. Mas eu não tinha como fazer, então também já não me arrependo mais. Porque eu tinha que escolher realmente entre fazer isso ou ficar focada e fazer o que tem que ser feito. E todos os resultados que eu tive ao longo dos anos foi porque eu foquei. E também porque eu tinha bolsa, eu não podia perder a bolsa, então tinha que estudar e alcançar uma média sempre, que era a média 16, né, para conseguir renovar. E no fim eu consegui renovar, né, mas a média está lá. Não façam arquitetura. Esse é o meu conselho, não façam arquitetura. Arquitetura não é fácil, meu Deus, arquitetura não é fácil. Ah, eu sei, vou fazer mesmo assim. Vai, faz. Depois vem aqui, escreve, vem até teu ouvido.
Tá bom, esse conselho não é bom. Vamos mudar o conselho. O teu caminho é teu. Tu és responsável pelas decisões que tu tomas. Muitas pessoas vão decidir muitas coisas, mas no fim do dia é sobre você. Algumas coisas não serão tanto sobre você, mas quem traça o caminho és tu. Quem faz o caminho és tu. Quem anda és tu. Então, responsabilizar terceiros e buscar sempre pessoas culpadas pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas, não é algo bom de se fazer. Eu fiz isso por muito tempo, por isso é que eu sei que não é algo bom de se fazer. Chega um momento que nós temos que olhar para frente e focar. Foco, 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 foco. Podia falar fé, força e foco. Podia falar isso. Eu acho muito clichê, mas posso falar isso. Fé, força e foco. Seja forte e corajoso. Ai, eu vou chorar. Seja forte e corajoso. Eu acho que a força e a coragem, você não sabe como é que se é forte e corajoso. Muita gente me perguntou, não, como é que conseguiste? Não é como se eu tivesse uma receita de um bolo mágico, tipo, seja forte e corajoso. Ser forte é você acordar todos os dias e você vestir, e você... Não, às vezes ser forte é só você sair da cama. Às vezes ser forte é só você não passar o dia todo a chorar. Às vezes ser forte é você chorar e estar ali à frente do computador e desenhar. Às vezes ser forte é você não ter ninguém para falar, sentir sozinha, olhar para tudo e falar, não, eu tenho um propósito, eu vou conseguir, eu vou... E às vezes é só você não ver nada também disso, tá vendo? E não desistir. Seja forte e corajoso. Esse seria o meu conselho, depois de vários conselhos. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. 3 vezes, para não esqueceres. Foi um momento de flutuação. Eu tenho uma fé que pensa, pessoal, e eu sou muito racional novamente. E é bem, né? É uma dualidade, tipo, você ser bem racional e a fé. E aí as pessoas ficam, mas você que fica assim a tentar explicar tudo, como é que é ter fé? Eu acho que é justamente me manter firme na certeza do que eu não sei. Entender que eu não sei tudo, apesar de ser tão racional. E eu não tenho respostas para tudo, apesar de ter tantas perguntas. E ter respostas para muitas delas. O meu processo com Deus passou por várias fases. Como eu disse anteriormente, eu sou inteligente. Eu devo dizer, sou inteligente. Eu tenho facilidade em aprender. Eu era a colega que o professor explicava uma vez e entendia. Quando o professor explicava, já ficava a desenhar. Quando explicava, a terceira vez eu já estava a sair para ir para o quarto de banho, a fingir que estou indo para o quarto de banho só porque estou farta de ouvir. Sempre foi sobre mim, né? Sempre foi tipo, não, a Inês é inteligente, então a Inês faz. E foi assim. Só que nos 2 últimos anos não foi assim. Eu estava tão esgotada, mas tão esgotada. Eu estava saindo de um burnout, eu estava com crise de ansiedade, eu estava mal. E, por incrível que pareça, eu digo que os meus 2 últimos anos foram os melhores. Porque eu me apeguei só a Deus e na possibilidade do que Ele podia fazer por mim. A cena é que nas nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa. A cena é que nas nossas fraquezas, Deus vem e mostra que podemos ir além. Nele e por Ele e para Ele. Uma das coisas que mais me incomodou no fim disso tudo foi o foco estar todo sobre mim. Porque uma coisa que eu tinha certeza é que não era sobre mim. Mas como explicar isso para um montão de pessoas que não conhecem o processo e somente conhecem o fim do processo? Eu passei por vários momentos, devo dizer. Se você está aqui, com certeza é porque você sabe que eu tive 20. E por isso várias pessoas me enviaram mensagens e falaram coisas. Então eu passei por vários momentos de flutuações, né, nesse processo todo, porque eu sabia o preço que paguei por isso. As pessoas não sabiam. Eu sabia o quanto foi difícil. Então quando alguém vem e comenta, tipo, essa não deve ter marido, por isso é que estuda bué. Não tenho marido por acaso, mas não é por isso que eu estudo bué. Mas eu vejo no mundo, né, que veio e falou parabéns, uma certa sinceridade, mas não é real. Não é como se soubessem de facto o que aconteceu. Não é como se soubessem de facto como foi difícil, porque foi difícil. Eu lembro-me das vezes que eu tinha crise de ansiedade e eu às vezes estava a gravar um momento que eu estava a fazer maquete porque eu fosse essa pessoa. E aí eu começava a ter uma crise de ansiedade, do nada. Eu chorava. Existiam dias que eu chorava tanto que no dia seguinte os meus olhos estavam inflamados tipo um sapo. Eu gosto de falar tipo um sapo porque ficam assim, pequenos. Eu chorava, eu queria desistir. Era tudo que eu pensava, eu queria desistir. Algumas pessoas disseram, não, se ela disse que estava difícil, se estava difícil e acaba assim, também quer essa dificuldade, não queres. O preço que eu paguei foi muito alto, assim. Valeu a pena? Eu não diria que não valeu, porque cada um paga um preço. Eu não estou a dizer que eu sou um alecrim dourado e que não é sobre mim, não é sobre isso. Mas foi um preço alto e é bom que se saiba que foi um preço alto. É bom que saiba que eu não passei as noites acordadas na festa. Tipo, não que tenha mal nisso, mas
é bom que se entenda o processo, é bom que se entenda o que foi necessário eu abrir mão para chegar até aqui. É bom que se saiba que eu tenho uma fé num Deus que faz coisas impossíveis. Então, eu acredito que, Deus com certeza foi o responsável por tudo isso. Então, yeah. Antes de ver tudo isso, Deus era pai. Depois de ver tudo isso, Deus é pai. Deus é pai. A forma como eu vejo Deus não mudou, mas a forma como eu me vejo em Deus mudou. É muito fácil você questionar por que eu nunca fiz essa pergunta, porque eu não sou nem um alecrim dourado, novamente. Eu nunca olhei pra mim, tipo, por que eu passo por isso? Sei que. Ui, todo mundo passa por alguma coisa e nós não estamos aqui numa competição de quem deve sofrer mais. Mas Deus é pai. Deus é pai, assim. Deus é pai. Ele se importa, ele cuida, ele protege, ele cuida. Entender que eu entendia que gerar testemunho dói. Eu não sabia que testemunho estava a gerar, mas eu sabia que eu estava num processo de gerar um testemunho. Eu também sabia. Essas são duas frases que nunca me largaram, né? Tipo, gerar testemunho dói. Deus não coloca um sonho no nosso coração só para nos frustrar. Então, eu sabia que, tipo, gerar testemunho dói, é um processo dolorido, mas, tem que ter um final lá. Eu não sabia, muitas vezes eu não sabia qual era o final, muitas vezes eu não via a luz debaixo do túnel. Aliás, que túnel? Debaixo do túnel tem outro túnel mais pequeno e outro mais pequeno. Você fica lá no fundo do poço, do terceiro poço. Nem minhoca mais vive lá. E você olha para o lado e só vê, tipo, parece que as paredes começam a se comprimir. E é doloroso, é difícil, não é fácil, não é simples. Então, ver hoje, eu vi muitos das mensagens que eu recebo e parecem frívolas, porque não faz jus àquilo que foi o processo. O 20, a nota final, não faz jus àquilo que foi o processo. Não diz nada sobre mim, mas o processo diz muito sobre mim. O processo diz muito mais sobre mim do que a última nota, tipo. E talvez o processo tenha contribuído, com certeza contribuiu para que as coisas terminassem como terminaram, mas o fim não é quem eu sou. Se eu tivesse que fazer alguma coisa diferente, eu mudaria de curso. Eu teria feito fotografia, eu gosto muito de fotografia, eu amo fotografia. Teria feito nem sei mais, nunca mais parei para pensar nisso. Mas teria feito alguma coisa diferente mesmo, algum curso diferente. E como é que eu faria? Dizendo, olha, vou fazer um curso diferente, acabou. Tchau. Qualquer coisa vendo arte na praia. Pastelaria. Fiz um curso de pastelaria, podia fazer pastelaria. Mas se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu teria cuidado mais da minha saúde mental. Acho que eu negligenciei muito a minha saúde mental. Eu foquei muito nos objetivos, foquei muito do que era para ser feito. Foquei muito em muita coisa, mas negligenciei muito a minha saúde mental. Então, eu teria cuidado de mim, não quando já estivesse em colapso, mas um pouco antes, porque assim não entraria em colapso. Uma palavra. Primeiro. Persistência. Uma frase. Não tem nada aí. Um versículo. Tô aqui a pensar qual deles eu diria. Porque Deus amou o mundo da maneira que Deus é filho único para tudo. Isso não é um versículo, né? São vários, mas serve. João 3:6. E uma música. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Fala só uma pessoa, por favor. Uma pessoa. Luzira. Eu vou falar muito porque esse é o momento de discurso. Eu devo dizer que é preciso uma aldeia para criar um bebê. Eu fui o bebê da vez. Existem pessoas que, fogos, simplificaram muito o processo. Porque são pessoas que nem entendiam nada da arquitetura, mas que estavam ali comigo o tempo todo. Às vezes só para dizer dorme. Às vezes só para dizer que Inês vai morrer. Fogos são pessoas que estavam sempre ali. Sempre ali. Até quando eu não queria que elas estivessem, fogos, estavam sempre ali. A me fazer rir, a fazer patetices, a fazer palhaçadas, a rir, mesmo só. Estavam sempre ali. Existem pessoas que conhecem-me, tipo, muito. Conheceram muito do processo, viram muito do processo.
viveram comigo. E eu sou grata a cada uma delas. Sou profundamente grata a cada uma delas. Porque, eu tive muitas flutuações, tive momentos de silêncio total. Desaparecer do mundo e entrar no meu casulo e ficar lá. E elas estavam lá fora. De sair do casulo e ficar tipo... sair, desculpa por desaparecido. E elas simplesmente continuarem. Não, vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Então eu sou grata a cada uma dessas pessoas. Existem pessoas que vieram depois. Mais tarde, antes do 20 ainda, mas depois. E todo mundo contribuiu de alguma forma, devo dizer. Eu fiz o trabalho, Nessa parte aí não vamos nos meter. Mas não se resumiu só a fazer o trabalho. Então, muita gente estava lá, de alguma forma, tipo... são várias pessoas, são vários nomes. Eu tô tipo, não vou esquecer. Mas, Então, sobre as pessoas que vieram depois do 20... não precisamos chamar mana, irmã. Não precisamos forçar uma relação que não existe. Tá tudo bem, eu não tô a falar isso por mal, tipo, eu não me importo, se você quiser forçar, força, mas é só fazer que não precisas fazer isso. Podemos criar uma relação a partir de agora. Pode ser que tenha sido isso que te trouxe até aqui, mas podemos ir além sem parecer algo muito forçado, tá? Tipo, tá tudo bem, Não precisamos colocar num patamar de superior, porque eu não estou. Não precisam me tornar um centro das atenções que eu não preciso ter mesmo, porque eu não gosto de ser o centro das atenções. Então, tá tudo bem. Eu sei que é algo que não é fácil, não é simples de alcançar, mas eu sou só a Inês. Continua a ser só a Inês. Então não é necessário fazer um alarido por isso. Aí você pode dizer, não, mas você que meteu no novo portal, não fui eu. Eu entendo a necessidade de partilhar isso, de incentivar pessoas, porque eu lembro-me que o meu 20 foi forjado dessa forma, né? Eu vendo pessoas, uau, é possível alcançar, então eu vou alcançar. Eu sei que eu fui meio que forjada, né, nesse sentido. Mas não precisa exagerar, pessoal, não precisa exagerar. De todas formas, agradeço por tudo. Esse é o coração dos coreanos, coração. Mas esqueci o resto. Daqui pra frente, só daqui pra... Não vai ser daqui pra trás, vai ser daqui pra frente. Daqui pra frente, daqui pra frente. Eu não sei. Como é que vai ser daqui pra frente? Eu não sei, eu não faço ideia. Eu queria falar que daqui pra frente vou conhecer o mundo, mas não tenho dinheiro pra isso, né? Seria bom conhecer a Islândia e a Irlanda. Não tenho dinheiro pra... Escócia. Seria perfeito. Mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu não sei. Este foi o único momento, depois de 7 anos, que eu me permiti parar. Foi o único momento que eu me permiti parar. Inês, para. De pensar daqui pra frente. Eu não quero pensar daqui pra frente. Até segunda-feira, pelo menos. Hoje é sábado. Até quarta-feira, pelo menos. Ou segunda-feira da próxima semana. Eu não quero pensar no daqui pra frente. Eu só quero assimilar tudo o que aconteceu até aqui. Eu preciso resolver alguns pendentes comigo. Preciso aparar algumas arestas. Preciso rir de algumas piadas. Sair só para alguns lugares. Poucos, que não precisam pagar, porque eu não tenho dinheiro para isso. Então, daqui pra frente eu vou fazer isso. Eu não sei que é um frente muito pequeno, mas daqui pra frente é isso que eu tenho. Porque o pra frente é só até segunda-feira. Depois eu penso no resto.